Olá pessoal, Marcela na área mais uma vez para trazer mais uma resenha aqui para o canal e hoje eu quero conversar com vocês a respeito desse livro aqui, Da Silva, A Grande Fake News da Esquerda, o perfil de um criminoso conhecido e famoso pela alcunha de Lampião, do Thiago Pavinato, livro esse que é best-seller. Então vamos para essa resenha que ela está bem especial e eu espero que vocês gostem. Pessoal, antes de entrar nos detalhes do livro, eu queria dizer que eu comprei 2 exemplares. Então, o primeiro é esse que eu estou lendo aqui, e o segundo eu comprei para fazer uma doação. Então, se você ficar até o final do livro, a gente vai combinar uma forma de eu conseguir enviar isso para você. Vai ser para uma pessoa só, mas se eu conseguir enviar para alguém ler e essa pessoa, de repente, doar para outras pessoas ou emprestar esse livro e multiplicar esse conhecimento, vai ser bem bacana, porque eu gosto muito disso. Geralmente, eu compro livros, eu leio, alguns eu deixo na minha estante aqui na minha biblioteca, porque geralmente quando eu crio uma memória afetiva com o livro, eu não dou, quando eu recebi esse livro de presente de alguém, eu não dou, mas a maioria eu sempre faço uma limpeza na minha estante, periodicamente, separo e levo para a biblioteca aqui da minha cidade no interior, que é para onde eu venho, às vezes, passar feriado, final de semana. E é muito útil, porque quando eu era jovem e eu não tinha muito dinheiro para comprar livro, então era a biblioteca que eu recorria. Eu li muitos livros, enriqueci muito, não só o meu vocabulário, mas a nível de conhecimento. Então, para mim, isso foi muito importante e muito útil naquela época da minha vida. Então, se eu posso fazer pelas pessoas o que eu recebi, se eu posso entregar para as pessoas o mesmo que eu recebi lá atrás, para mim isso é muito valioso. Então, fica até o final do vídeo, beleza? Eu confesso para vocês que quando o Pavinato lançou esse livro eu fiquei bem curiosa e eu decidi comprar, porque eu nunca fui muito fã dessa história de Lampião ser um mito, de ser um Robin Hood, de o cangaço ter uma utilidade para a população no sentido de redistribuir riqueza, de tirar dos mais ricos e distribuir entre os mais pobres. Isso não é fato. E esse livro aqui, com toda a farta bibliografia, e isso é muito importante a gente salientar, o Pavinato, ele escreveu esse livro através de uma pesquisa bibliográfica profunda, então ele consultou muitos autores da época, jornais, né, reportagens da época, inclusive ele cita aqui um historiador que é conhecido por ser marxista, que é o Erich Hobsbawm, que tem uma visão bastante crítica com relação ao movimento do cangaço, bem como a figura de Lampião. O banditismo social para ele não era uma coisa bem vista e não era útil para a revolução que o comunismo e o marxismo pretendiam estabelecer. No entanto, aqui no Brasil a gente sabe que esse mito, toda essa atmosfera de Robin Hood, vamos dizer assim, em cima do Lampião e do cangaço, foi construída justamente pela esquerda, pelo Luiz Carlos Prestes. Então, o Pavinato explica isso aqui de forma bem consistente. Ele argumenta aqui e é muito interessante perceber como a esquerda se utiliza desses mitos construídos, dessas fake news, né? Porque o próprio título fala, né? Maior fake news da esquerda, o cangaço e Lampião. E internacionalmente o movimento do cangaço ganhou assim áreas de heroísmo através do cinema brasileiro, né, de grandes cineastas que gravaram filmes ali no sertão e inclusive tiveram esses filmes expostos e premiados em festivais como Cannes, por exemplo. E aí essa figura romantizada do Robin Hood brasileiro ficou ali no inconsciente coletivo, não só no nosso país, mas também ganhou o mundo, ganhou a Europa na época. Então a gente tem essa grande falácia disseminada dentro do nosso país e para fora. Olha como é perigoso, olha a dissonância cognitiva produzida pelos veículos de mídia, pelos políticos. Há muito interessa essas pessoas provocar dissonância cognitiva, manipular a mente das pessoas, das mentes mais tomar essas mentes mais incautas de assalto com as suas falácias, com as suas mentiras.
Mas afinal, quem eram os cangaceiros de verdade? E isso é a grande pergunta que fica, porque nós sabemos que eles não eram justiceiros sociais. Ponto. Eles eram milicianos. Hoje em dia se fala tanto de miliciano, né? Então, naquela época, quem eram os milicianos? Os cangaceiros. Milicianos que atuavam no Nordeste, que por uma questão histórica era uma região muito pobre, né? Nós sabemos que houveram fenômenos como a Grande Seca, e era um povo muito pobre, muito necessitado. Era um povo que vivia numa espécie de feudalismo, de escravidão. Era um povo que tinha que se submeter aos interesses dos grandes latifundiários, grandes coronéis. E os cangaceiros, quem eram? Eram os milicianos desses grandes latifundiários, desses grandes coronéis. Eram os bandos armados que defendiam o interesse desses coronéis abastados. Então, qual que era o interesse desses coronéis? Cada vez mais expandir as suas propriedades, eliminar possíveis concorrentes, invasores, e o papel que o cangaço exercia era o de defender esses coronéis. É lógico, em troca de dinheiro, de ouro. Naquela época, ouro era uma forma muito corrente, né, de se fazer pagamentos. E também tem o detalhe, o movimento do cangaço, o Lampião, eles eram grandes contrabandistas de arma. Então, eles tinham os latifundiários ali, os coronéis, nas mãos deles, porque os coronéis iam querer arranjar briga com os cangaceiros para quê, gente? Se eles eram grandes detentores, grandes traficantes de armas. Armas essas que eles obtinham junto ao exército, tá? E também as Forças Armadas da Bahia, se eu não me engano, ali da região da Bahia. Bom, de qualquer forma, grandes traficantes de armas detinham um poder. No caso ali, o poder de violência não era um monopólio do Estado. O cangaço estava exercendo isso. Então ele conseguia ameaçar os dois lados, né? Tanto os grandes latifundiários que se sentiam na obrigação de comprar os serviços desses milicianos, mesmo que não quisesse, a maioria queria, mas mesmo quem não quisesse era ameaçado, e também o povo sofrido do sertão, que sofria atrocidades. Gente, são atrocidades absurdas que o Pavinato descreve aqui, e a gente vai falar delas. A gente precisa falar delas, porque o Brasil precisa conhecer. Então, esse movimento do cangaço teve seu ápice ali nas décadas de 20, de 30, e ele foi responsável por muitas atrocidades, como eu já disse antes, mas das maiores atrocidades que eles cometiam, gente, as piores eram contra as mulheres. E aí vocês vão falar, mas tinha a Maria Bonita no bando. Maria Bonita, que de bonita não tinha nada, nem por dentro e nem por fora, foi apelidada de Maria Bonita pela imprensa do Rio de Janeiro, em referência a uma obra do Afrânio Peixoto, que falava de uma moça nordestina muito bela, né, uma história, um romance do Afrânio Peixoto, Maria Bonita. E por isso a Maria de Déia foi apelidada dessa forma, mas ela não tinha beleza nenhuma, sobretudo interior. Ela era uma mulher interesseira, porque ela se juntou com o Lampião, porque ela queria poder, ela queria status, e ela sabia da fortuna que o Lampião acumulava. Ela era casada, ela deixou o marido, com conivência dos pais, é claro, para se juntar com um bando de Lampião e ser esposa dele. E ela, sim, presenciou muitas situações de barbaridades cometidas contra mulheres. Mulheres, muitas vezes, que ficavam sob o domínio do bando, ainda por um tempo, servindo de objeto sexual. As mulheres eram as grandes vítimas do cangaço, portanto. Então, a gente tem alguns casos, por exemplo, como o da Maria Felizmina. O caso da Maria Felizmina estampou o jornal A Noite, da década de 30. O que aconteceu com a Maria Felizmina, gente? Ela foi ferreada no rosto por um dos cangaceiros, e esse pessoal, esses cangaceiros, eles gostavam muito de fazer isso com as mulheres, né? Marcar as mulheres a ferro como se fossem propriedade deles mesmo. E a Maria Felizmina teve o rosto marcado, isso chocou o país, isso foi divulgado no jornal à noite, e a pobre da moça teve a sua beleza imaculada, né, para o resto da vida. Você imagina você ficar com uma marca, como se fosse um boi, como se fosse gado, no rosto, gente. Sabe, é de um sadismo absurdo. Os estupros coletivos também eram muito comuns no cangaço, eles chamavam de gesta isso.
Então, geralmente, quando eles invadiam as casas das pessoas, e assim, gente, eles invadiam vilarejos, eles invadiam pequenas fazendas, porque eles extorquiam as pessoas mesmo. E quando eles não conseguiam o que eles queriam, e essa casa, por exemplo, tinha um marido que era casado, o que ele fazia? O que eles faziam? Eles estupravam as esposas na frente dos maridos, matavam os maridos. E se essas esposas fossem bonitas, o que eles faziam? Eles levavam como se elas fossem propriedade deles mesmo. Porque naquela época, gente, existia uma mentalidade, e ainda existe um pouco hoje, mas naquela época era mais institucionalizado, de que a mulher era uma posse, era uma propriedade do marido, ou então, até que ela não se casasse, da família. Então a mulher era vista como um bem. O Pavinato explica isso aqui no livro, direito civil daquela época era diferente do de hoje. A mulher era vista como uma espécie de responsabilidade, ela era uma pessoa que não tinha capacidade civil, não era considerado um indivíduo com capacidade civil. Então isso contribuiu muito, né, para que essa mulher fosse enxergada dessa forma, mas não justifica também o comportamento dos cangaceiros, porque era um comportamento atroz. Então os estupros coletivos aconteciam, tá? E existem histórias que o Pavinato narrou aqui dentro do livro. Por exemplo, uma história de um estupro que foi cometido num casamento. Então eles chegaram num casamento, os cangaceiros, e aí eles estupraram a noiva ali. E no final, no caso foi o Lampião que estuprou essa noiva. No final, depois da noiva ter sangrado, porque provavelmente ela era virgem, ele pediu à avó da moça que limpasse o pênis dele. Numa outra ocasião de um estupro coletivo, a moça começou a sangrar, né? Foram vários homens, né? Se viciando a moça ali, e ela começou a ter um sangramento. O que a besta fera, né, o bestializado, que para mim isso aí não é gente, e eu vou falar já, é a minha opinião, tá? Já falei em outras resenhas que eu fiz aqui de outros livros que eu li, que para mim psicopata não deveria conviver em sociedade, porque eles não têm aparato psicológico para isso. O próprio transtorno de personalidade antissocial leva esse nome não por acaso, porque são seres antissociais, não tem condição, não tem aparato cerebral, psicológico para conviver em sociedade de maneira civilizada. São bestas feras. E nesse contexto desse estupro coletivo em que a moça sangrou, sabe o que o Lampião fez? Ele encheu a vagina dela de terra e socou com um punhal para estancar o sangramento, para que a festinha deles continuasse, prosseguisse. Tá bom para vocês? Eu não consigo não me revoltar. Eu não consigo, gente. Desculpa. Outra situação que para mim foi a mais chocante, que eu li aqui no livro, foi a da pequena Maria de Nazaré. Uma menina de 10 anos, cega, que foi estuprada pelo Zé Baiano, um dos cangaceiros do Lampião. Não era só o Lampião que estuprava, ele estuprava primeiro, ele tinha essa prerrogativa dele ser o primeiro, né? E posteriormente os outros cangaceiros agiam. Mas aí no caso da Maria de Nazaré, com 10 anos, uma menina cega. Gente, vocês acreditam nisso? É um absurdo. Esses comportamentos por si só já denotam uma misoginia absurda, não só do bando, como também do Lampião. Mas o Pavinato ele se aprofunda mais na personalidade do Lampião, que além de ser antissocial, era narcisista, era sádico, era um sujeito extremamente maquiavélico. E esse caldo da personalidade dele, que é puro sadismo, é puro... Não tem como a gente definir um ser desse na face da Terra. É uma besta fera mesmo, não dá nem para falar que é gente. Se você idolatra esse cara ainda, tá na hora de você se despir desse véu das ilusões e encarar a realidade como ela realmente é. E essa realidade tá constando aqui nesse livro. Desse caldo de personalidade, que é puro fel, do Lampião, a gente não tinha só a misoginia fazendo parte disso. A psicopatia dele incluía racismo, preconceito, então ele não gostava de negro. Mesmo o Lampião sendo uma pessoa de pele escura, ele dizia que negro não era gente, né? Também não era super preconceituoso quanto a pessoas com deficiências físicas, contra homossexuais,
contra pessoas carecas. Ele não gostava de careca, também não gostava de mulher de cabelo curto, apesar da Maria de Ideia depois ter introduzido isso no grupo, né, os cabelos curtos, mas eles ferreavam muito as mulheres que eles encontravam lá pelo sertão nordestino que tinham cabelo curto, tá, gente? Isso é interessante aqui na obra do Pavinato. Você marcar uma mulher a ferro só porque ela tem cabelo curto, gente. Bem nazista, né? Não é à toa que a Bayer, na época, essa época a Bayer ela era uma indústria da Alemanha nazista, contratou a equipe do Lampião para fazer uma propaganda da cafeaspirina. Para eu que sou farmacêutica é uma vergonha. O Lampião era um cara corcunda, levemente corcunda, cego de um olho, coxo, de pele escura, mas mesmo assim ele se achava no direito de ser preconceituoso. Um narcisismo absurdo, de se achar acima do bem e do mal, de se achar o cara mais belo, maravilhoso, enfim, é um absurdo, né? Mas esse é o componente narcisista da personalidade dele, né? Não só o psicopata, o sádico, mas também o narcisista, ele se achava o cara, né? Apesar de tudo isso, talvez o espelho da casa dele não fosse o suficiente para mostrar para ele quem ele realmente era. A origem de tudo isso não é só genética, a gente sabe. A família dele era notória em roubar animais, em furtar animais das fazendas ao redor ali das localidades onde eles moravam. Então os Ferreira da Silva eram notórios ladrões de animais e o Virgulino cresceu nesse ambiente. Então já existia o componente genético do atavismo dele, mas ali o ambiente proporcionou essa, vamos dizer, esse escalar de atrocidades que o Lampião se sentia no direito de cometer, né? Vem de família. Então, o livro aqui, ele traz algumas situações para nós e assim, não tem como você não se sensibilizar, você não se horrorizar diante disso. E não tem como, depois de ler esse livro, se você idolatra a figura de Lampião, não tem como você não parar para pensar. Não é o meu caso, graças a Deus, eu nunca simpatizei, sempre fui uma pessoa que sempre li muito, sempre estudei bastante, então nunca simpatizei com esse fenômeno do cangaço, nem tampouco com a figura dos cangaceiros, porque para mim sempre foram figuras deploráveis. Mas vamos lá, vamos trazer duas situações que eles submetiam os homens, por exemplo. Eles gostavam muito de submeter as pessoas mais frágeis à humilhação, homens mais fracos, por exemplo. Então eles tinham a brincadeira do castiçal, a brincadeira do castiçal. Então eles submetiam os homens a ficarem de quatro, introjetavam uma vela no ânus desses homens, e esses homens tinham que aguentar essa vela queimar até o final. Outra situação que eles gostavam de submeter os homens era quando eles invadiam uma casa assim, eles prendiam o saco escrotal desses homens numa gaveta, trancavam a chave e tocavam fogo na casa. E aí eles entregavam um punhal para esse homem e saíam para fora e ficavam esperando para ver qual seria o comportamento dele, qual seria a atitude desse homem. Então eles apostavam entre eles e ficavam lá esperando. Olha o prazer na desgraça, na humilhação, na dor e no sofrimento. Se isso não é psicopatia, eu não sei o que é. Então, muitas vezes esses homens eles tinham que se castrar, ou muitas vezes eles, sem coragem de se castrar, eles morriam ali, asfixiados pela fumaça, ou até mesmo queimados. E aí, como é que terminou o cangaço, gente? O presidente da República, o governo federal já estava de saco cheio desses cangaceiros. Então, uma situação que ocorreu lá de emboscada deles na cidade de Angicos, é isso? O tenente Bezerra, deixa eu ver certinho o nome dele. O tenente João Bezerra os emboscou e os assassinou a rajadas de metralhadora. Depois, nós sabemos que eles foram decapitados e essas cabeças foram expostas pelo Nordeste todo, para que as pessoas aprendessem alguma coisa com aquilo. Bom, se depois de ler tudo o que você vai ler nesse livro aqui, você ainda insistir em enxergar algo de positivo nesse fenômeno do cangaço, você ainda insistir em acreditar nessa dissonância cognitiva que foi criada na mente do brasileiro por todo esse tempo,
essa falácia, essa mentira sobre a qual construiu esse falso herói, essa falsa história de Robin Hood do sertão. Então, o seu problema é mais profundo. Talvez você goste de viver na ilusão. E eu já não, eu prefiro encarar a realidade. Então, gente, não acreditem em mim, não acreditem no Pavinato, leiam um livro, busquem construir o seu senso crítico com base na leitura de outras obras também sobre o assunto, né? Bom, pessoal, é isso. Recomendo demais que vocês façam essa leitura. Me revoltou bastante, eu diria. Eu já não tinha uma visão boa do cangaço, então agora sepultou de vez para mim. Eu não vejo heroísmo nisso e não há justificativa. Mesmo que eles tirassem dos mais ricos e distribuíssem entre algumas pessoas mais pobres, mas diante de tudo, mediante todas essas atrocidades que eles cometiam com essas pessoas, com esses sertanejos, com esses pequenos fazendeiros, com essas pessoas humildes. Não, desculpa, não tem como justificar, tá? E se você tem o interesse de receber esse livro em casa, como eu tinha falado no começo do vídeo, o primeiro comentário aqui que deixar para mim o seu e-mail, eu vou entrar em contato com você e a gente vai poder fazer essa troca de endereço, eu vou poder encaminhar para você o livro em casa para que você leia, não só você, mas tenta dividir com outras pessoas essa leitura, porque é muito interessante, vai te enriquecer demais e vai ser um despertar que a gente precisa. Às vezes a gente precisa de uns chacoalhões desses para encarar a realidade, que existe um consórcio aí midiático que parece que faz questão de esconder, que faz questão de iludir as pessoas. Bom, pessoal, então é isso. Para você que ficou até o final, gratidão e eu espero vocês na próxima resenha. Até mais!